bem-vindo. Você gosta de editar fotos? Tem um aplicativo gratuito que é excelente chamado SnapSpeed, que você encontra na loja da Play Store. É o meu favorito, editor de foto, e eu vou ensinar você a mexer nesse aplicativo hoje. Então eu vou clicar aqui em abrir para criar um novo projeto e vou selecionar essa foto que eu tirei no zoológico. Está escura, para você entender um pouquinho melhor da ferramenta. Eu tenho aqui aparências, que é onde mostra aqui a foto. Tenho ferramentas e aqui embaixo eu tenho também alguns presets prontos, se quiser usar. E aqui exportar, se quiser compartilhar. Eu vou em ferramentas e aqui eu tenho uma opção que é a primeira, ajustar imagem. E você verá o milagre que essa opção ajustar imagem já vai fazer na foto. Vou clicar aqui. E como ela funciona? Eu vou tentar resumir ao máximo, porque tem muitas ferramentas no aplicativo e quero passar aqui um tutorial de cada uma delas aqui bem resumido. Bom, ela funciona assim. Se você arrastar o dedo para a direita, ela vai aumentar e diminuir a sua intensidade. Se você arrastar o dedo para baixo, ela vai mostrar outros menus. Então eu quero, por exemplo, brilho. Eu vou dar aqui um pouquinho mais de brilho. Eu quero contraste, um pouquinho de contraste. Eu quero saturação, um pouquinho de saturação para deixar mais colorido. Um pouquinho mais de atmosfera, deixar um pouquinho mais nítido. O realce eu vou abaixar para destacar o céu. As sombras eu vou aumentar bastante porque eu acho que está escura essa imagem. E o calor eu vou botar um pouquinho para dar um tomzinho mais charmoso. Eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de brilho aqui também. Aí você já consegue fazer um milagre incrível clicando aqui em cima antes do efeito, depois do efeito. Aqui tem o automático que o aplicativo vai tentar simular, eu não gosto muito. Aqui você consegue ver os níveis, né? Se você quiser olhar o histograma aqui. Eu gostei, vou confirmar, tá aí a primeira edição da minha foto. Se você quiser voltar um processo, aqui você desfaz o último processo que você fez, que você volta do início e ver edições eu vou mostrar agora para você. Vou em ferramenta, detalhes, aplicar. Aqui no detalhes, ó, eu tenho estrutura e aumento de nitidez. Eu vou aplicar um pouquinho de estrutura e vou aplicar bastante nitidez aqui, né, nessa foto, que eu acho que ficaria legal por causa dos azulejos aqui. Aqui você tem a ferramenta, as duas ferramentas também. E aqui você pode salvar, ver os tutoriais aí para você aprender no próprio aplicativo. Beleza, salvei. Vou vir aqui em ferramenta e agora vou vir em curvas. E curvas é muito legal, você pode trabalhar na área individual do projeto. Eu tenho aqui a opção de cor, para escolher a cor. Se eu quero trabalhar só no RGB, ou seja, vai trabalhar no vermelho, verde e azul de uma vez só. Se eu quero trabalhar nas cores individualmente, se eu quero trabalhar na luminância preta e cinza, você pode escolher aqui. Eu vou trabalhar em duas, eu vou trabalhar no vermelho, porque eu quero dar um pouquinho de charme para essa parte aqui do chão, entendeu? Apesar que eu tô ficando muito vermelho aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu só um pouquinho, eu vou diminuir aqui um pouquinho e aqui um pouquinho. Aí, legal. E eu quero trabalhar na luminância também para tentar dar uma clareada na minha imagem. Legal, confirmo aqui, certo? É assim que funciona a ferramenta de curvas. Não vou demorar muito tempo aqui, deixando perfeito, tá? Temos aqui também balanço de branco. Se você quiser corrigir o branco da sua imagem, você clica no ícone aqui do branco aqui, procura um ponto que seja realmente branco. Aqui nessa foto minha, é muito difícil corrigir o balanço de branco, porque eu não tenho um branco absoluto aqui, tá? Mas aí você pode usar também a forma automática aqui que ele vai tentar corrigir. Eu vou desfazer. Eu não quero esse efeito, então eu vou clicar no X aqui para sair. Ferramenta. E aí eu tenho mais... Além do balanço de branco, eu tenho cortar, que é para você cortar também se quiser. Tenho também girar, para você girar a imagem, ou virar horizontalmente e vertical. Tenho aqui perspectiva,
que é uma imagem que eu vou usar a perspectiva aqui para fazer isso aqui, ó, na minha foto. Para dar um clima mais diferente aí, ó. Você pode aplicar a perspectiva aqui com várias opções, a livre aqui, tá? Essa daqui é a cor de fundo, se você quiser deixar uma perspectiva com fundo aqui. Se não, ele vai tentar pegar o lado aqui e simular esse fundo, aplicando um efeito da própria foto. Eu acho isso muito bonito, tá? Confirmei. E olha que essa ferramenta é uma ferramenta que tem no Photoshop e é uma ferramenta muito boa. Vamos lá. Expandir. Que aí você pode fazer algo que também tem no Photoshop, que é muito legal. Que, por exemplo, eu quero expandir essa imagem para cá. Olha o que acontece. Ele continua as árvores aqui do lado e ele faz um plano continuando o que está na ponta, né? É claro que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, se você expandir para cá, já vai aparecer manchas aqui, mancha o pé aqui, tá? Aí você olha direitinho. Eu vou deixar assim. Vou confirmar. E temos mais ferramentas aqui como seletivo. Seletivo também é muito legal, que você pode editar por pontos a sua foto. Então vamos supor que eu quero deixar aqui um pouquinho mais. Olha como é que ficou aqui expandir, não ficou legal, né? Mas vamos continuar. Um ponto aqui, beleza. Se eu quiser adicionar mais pontos, clique em mais, outro ponto ali. Para editar o ponto, você clica sobre o ponto, arrasta para baixo ou para cima para escolher qual o efeito que você quer aplicar. Eu quero aplicar aqui estrutura. E aqui eu faço a mesma coisa. Para o lado, eu aplico, aumento a estrutura, dando uma nitidez mais forte. O outro eu deixo mais borrado. Eu quero bastante aqui. Aqui eu quero dar um realce aqui nessa área. Não quero brilho não. Poxa. A estrutura aqui, ó. Aplicar um pouquinho de estrutura aqui também. Eu podia até aplicar um pouquinho de saturação aqui. Eu estou fazendo uma edição rápida e leve, tá? Ó, antes e depois dos efeitos, ó. Tá? E aí, eu gostei, confirmo aqui. Legal, né, essa ferramenta. Se você clicar nessa área aberta, se você clicar aqui, você vê o antes e o depois. Olha que antes como estava a minha foto e depois com poucas edições, né? Vou voltar à ferramenta. Pincel é onde você pode pintar. Você pode pintar automaticamente, né? Por exemplo, se quiser clarear, poxa, posso vir aqui clarear a parte usando pincel, tá? Tá bem grosso aqui porque eu tenho pouco tempo. Eu tenho borracha aqui, se eu quiser usar borracha para apagar. Eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho um dedo muito grande aqui, né, para poder editar, então eu não vou aplicar, mas você pode pintar manualmente aqui, ó, aplicar os efeitos, certo? Então a saturação, deixar mais saturado aqui. E é essa ferramenta pincel que eu não vou confirmar aqui, mas ela é muito boa também. Vamos lá, correção, onde você pode tentar corrigir alguns erros da imagem, passando o dedo aqui, tá? É claro que eu tô com o mouse, então fica muito grande, né? Mas você pode aplicar a correção. Vou tirar aqui, ferramentas. Essa ferramenta HDR, ela é muito boa quando você tira uma foto e o céu fica todo estranho. Ele vai tentar corrigir esse céu. E é uma ferramenta muito boa para isso. No meu caso, o céu estava bonito antes, entendeu? Natureza. O céu já estava bonito antes. Se eu aplicar esse HDR, eu acho que vai ficar muito colorido, né? Então, o brilho glamour, que tem alguns efeitozinhos que você pode aplicar aqui já prontos, pré-definidos. Eu clicar aqui e fazer um brilho glamour aí também na sua imagem, dependendo do projeto que você quer, tá? Eu não quero brilho glamour, não. Ferramenta, mas é muito bonito, tá? Dependendo da imagem. Contraste de tom. Pode mexer no contraste de tom. Deixar mais contrastado esse tom aqui, beleza. E aí você tem outras ferramentas aqui, ó. Tons médios, tons de muito brilho, tons médios, tons de pouco brilho, proteger sombras. Eu vou clicar aqui e proteger realces. E aplica, confirma aqui, beleza. Vou em ferramenta, continuo fazendo. Ó. Tem o drama, e o dramas tem uns presets aqui que pode mudar a sua foto já de imediato. Se você quer deixar a sua foto com aquele ar
de dramático, né? Aquela tempestade que vai chover, vai ficar... Entendeu? Você pode usar esse efeito aqui, que nessa imagem não fica legal, né? Mas se tiver um dia fechado, nublado, eu acho que fica bacana você aplicar drama. Vamos ao vintage aqui, ó. Que também são os efeitozinhos meio degradê que você pode aplicar, tá? Eu vou pular alguns aqui para não ficar enrolando muito. Vamos aos principais. Granulado, se você quiser dar um charme para sua foto, toda foto que tem um pouquinho de granulado, deixa eu só ver se diminui essa intensidade desse granulado aqui. É bonita, eu acho, tá? Vamos lá. Essa ferramenta aqui também são tipos de degradês, né? E eu vou pulando e já vou direto. Porque isso é tipo um efeito vinheta forte, sabe? Você clica aqui, ó, vai ter mais configurações. Clica aqui, você vai ter outras texturas. É tipo um degradê com textura. Eu não quero usar aqui. Vamos lá. Granulado, tal, preto e branco. Se você quer deixar sua foto preto e branco, você vem aqui, aumenta e diminui o brilho e muda também contraste e granulação. Não quero mexer com preto e branco, mas é só mostrando para você que tem essas funções, tá? Essa ferramenta é semelhante, né? Não quero. Vamos lá. Retrato é uma ferramenta que pode corrigir defeitos do seu rosto, tá? Então, por exemplo, tá pálido demais, então eu vou vir destacando o rosto. Eu posso mexer no destaque do rosto. Posso vir aqui suavizar a pele para deixar a pele mais suave. E claridade dos olhos para deixar os olhos brilhando, né? E são essas ferramentas. Aí você tem outras opções já pré-programadas para você usar. Confirmei, beleza. Vamos aqui, ó. Pós-cabeça. Aí você... Puxa. Clica aqui. E ele vai mexer o tamanho das pupilas. O sorriso. Como a minha imagem é bem pequenininha, o zoom é pinça, tá? Você consegue mexer, olha, no rosto, tá? Mas eu não vou aplicar nada disso, eu tava até com o olho fechado nessa foto aqui. Vamos lá, ferramentas. A vinheta, que eu sempre aplico vinheta, eu acho muito massa. Então você pode aplicar brilho, vinheta com brilho externo e interno. E você pode aí, ó, aplicar a sua vinhetinha se você quiser. Brilho interno eu acho que não fica legal. Vou aplicar um brilho externo aqui para tentar escurecer a vinheta. Aí, ó. Aí, beleza. E aí, vamos ferramentas. Dupla exposição, se você quiser usar. Você aplica uma outra imagem sobre essa imagem e consegue formar uma imagem dupla, né? Um efeitozinho. Texto. Essa ferramenta de texto, cara, é muito boa porque ela tem vários textos. Você clica 2 vezes e você edita o texto. Mas não é só questão de mudar a cor do texto, aplicar ou inverter, ou sobrepor. É isso daqui, ó. Olha o tanto de textozinhos que você pode aplicar no seu projeto e fazer uma capa bacana, né? E é legal, beleza? E molduras. As molduras também são muito boas. Olha, se quiser aplicar moldura no seu projeto, aqui tem várias molduras que você pode aplicar. Bom, aqui em cima, clicando aqui, você vindo em ver edições, você consegue ter acesso a todas as edições que você já fez na sua foto. E você pode voltar lá e mexer nelas. Então, se eu vier aqui em ajustar a imagem, ó, clique em ajustar a imagem. Clica aqui em editar. Eu vou editar essa imagem aqui, ó, e trabalhar nela. Entendeu? Detalhes, quero aplicar mais detalhes. A vinheta, eu quero trabalhar na vinheta. Aí você vai trabalhando, é tipo máscaras, tá? Ele vai trabalhando como máscaras. Aqui é a original, aqui é a primeira edição que você fez, aí você vai corrigindo, tá? Então vamos lá, vou aqui, na primeira edição que eu fiz. Ficou escuro, quero mais claridade. Aí você vai e pinta, entendeu?
Tem mais qual aqui? Ó, detalhes, curvas. Eu quero aplicar uma curva aqui, mexer na curva. Clica aqui, ó, para editar. Você mexe na curva. Ó, para deixar ela mais clara. É claro que se você for mexer lá, ele vai atingir nas camadas depois, né? Aí você tem que ver se é isso mesmo que você quer. Por exemplo, no final meu ficou aqui com essa mancha branca. Então eu vou voltar aqui, clicar aqui e desfazer. Aí. Ainda ficou manchas brancas, né? Onde eu apliquei essa? Deve ser algum efeito que eu apliquei, né? Aí você vê. Legal, né, essa ferramenta, ó. Vamos ver o antes e depois na foto? Antes e depois. Antes e depois. Então, para mim, essa é a melhor ferramenta que tem para editar fotos. Eu considero a melhor ferramenta. E eu uso ela para editar fotos no celular, tá? Apesar de eu ter um domínio muito grande pelo Photoshop, né? Eu gosto de trabalhar com Photoshop. Mas eu uso ela também pelo celular, porque ela é uma ferramenta muito boa. Tem quase todas as funções necessárias aqui para uma edição básica de fotografia. Bom, e aí? Gostou? E para exportar a imagem, para a gente terminar, é só clicar em exportar, cria uma cópia da sua foto, salvar, e ele vai criar uma cópia dessa foto. Vou clicar aqui em ver e abrir aqui com o meu aplicativo, e aqui eu já consigo ver a minha foto, como ela ficou. Então tá bem melhor do que tava antes, né? Apesar que eu tava com a cara de sono aqui. E é isso daí. Esse é o melhor aplicativo que tem, na minha opinião, tá? Qual o aplicativo que você usa? Comenta aí, deixa na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva. Que se tiver alguma dúvida sobre uma ferramenta específica e quiser aprender mais sobre ela, deixa aí nos comentários que eu vou estar explicando também, tá? Valeu e até a próxima. Fui!